Olá, prezados e prezadas, a todos vocês. Eu quero saudá-los na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar as boas-vindas a mais esta aula que estamos tratando sobre as parábolas de Jesus ou as histórias que Jesus contou. Esta é a nossa quarta aula e nós estamos trabalhando o livro do Simon Kistemaker, As Parábolas de Jesus, para compreender as histórias que o mestre contou. E eu estou intitulando esta série, de como ler e entender as histórias que Jesus contou. Então, nós não estamos interpretando as parábolas, mas estamos dando subsídio, estamos dando material para você poder ler e compreender por si só estas histórias, estas belas histórias, os ensinos do Senhor Jesus. E a aula de hoje eu quero começar com a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 10 e 11, que dizem assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então os discípulos perguntam: Por que lhes falas por parábolas? E nós temos aí a resposta do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração pedindo assim a direção do Senhor para mais esta aula, para mais este momento de estudo da sua santa e bendita palavra. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos na presença do Senhor, como servos e servas, filhos e filhos, desejosos de aprender um pouco mais sobre as histórias que o Senhor contou. Queremos lê-las e compreendê-las para poder então aplicá-las ao nosso viver. Ajuda-nos, portanto, nesta hora, através deste estudo, e que possamos adquirir, ó Deus, mais base, mais subsídios para compreender a tua santa e bendita palavra. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Ok, então nós vamos caminhar um pouquinho neste momento, estudando as parábolas, ou as histórias que o Senhor Jesus contou, dando mais uma vez as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Espero no Senhor seja este um tempo de edificação, um tempo de crescimento, um tempo no qual você vai aprender muito sobre como interpretar, como ler as parábolas do Senhor Jesus. Como eu disse, esta é a quarta aula. Se você perdeu as anteriores, você pode procurar aí no nosso YouTube, www.youtube.com/prgdivan, e você então vai encontrar as outras aulas com bastante material sobre este assunto. Nós vamos agora então olhar para esta história, as parábolas, as histórias que Jesus contou. Como eu disse, nós estamos trabalhando o material do Simon Kistemaker, As Parábolas de Jesus. É um livro com muitos recursos, com muitos materiais. Então nós estamos na conclusão na aula de hoje. Eu quero começar relembrando a você o significado de parábola. A expressão parábola vem do grego parábole, que significa literalmente colocar do lado de. Outra questão importante para a gente compreender é que as parábolas elas são quadros verbais, ou pinturas verbais feitas pelo Senhor Jesus, nas quais ele nos ensina verdades e valores do reino de Deus. Ao fazer isto, o Senhor Jesus convoca ou desafia os seus ouvintes a uma reação ou uma resposta àquilo que lhes está sendo ensinado ou transmitido. Então, sempre que uma parábola é contada, sempre que uma dessas histórias é contada, o objetivo não é entreter pessoas, não é apenas informar as pessoas, mas ele está querendo ou objetivando uma reação ou uma resposta por parte dos seus ouvintes. O Kistemaker, no seu livro, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz que estima-se que 1/3 dos ensinos de Jesus foi feito em forma de parábolas.
E contando as parábolas e as ilustrações figurativas, alguns estudiosos chegam a um total de 60 parábolas ou 60 histórias. Lembrando que numa aula anterior eu falei para vocês sobre parábolas e também os chamados ditos de Jesus. Muitas vezes são assemelhados aí às parábolas. Mas é um número significativo, é um número importante essa quantidade aqui nos 3 evangelhos. Cerca de 60 parábolas ou 60 histórias contando os valores ou ensinando os valores e princípios do reino de Deus. Na conclusão do Evangelho de João, nós temos uma informação interessante. Ainda que tenhamos aqui cerca de entre 40 e 60 histórias ou parábolas do Senhor Jesus, o apóstolo João, no seu Evangelho, já no finalzinho do Evangelho, ele traz uma informação que é digna de nota. Essa informação está no capítulo 21, verso 25 do Evangelho, quando ele diz que Jesus Cristo ensinou muitas outras coisas que não estão escritas ou relatadas naquele Evangelho. Isso, então, nos leva a presumir ou nos leva a pensar que certamente existem muitas histórias, muitos ensinamentos do Senhor Jesus que não foram registrados nos evangelhos, que provavelmente foram transmitidos oralmente às pessoas daquele contexto dos dias do Senhor Jesus. E esta é uma informação relevante para a gente considerar quando estamos estudando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus ele era um mestre na contação de histórias ou parábolas. Estas histórias que Jesus contava, muitas delas eram breves, no entanto eram brilhantes, ou seja, elas prendiam a atenção das pessoas, prendiam a atenção dos ouvintes, elas ficavam simplesmente maravilhadas com o ensino do Senhor Jesus. Isso é digno de nota porque ainda hoje, quando eu leio uma dessas histórias, ou você as lê, isso chama a nossa atenção. Agora imagine como não foi para aqueles primeiros leitores, para aqueles primeiros ouvintes dessas histórias do Senhor Jesus. De onde ele tirava essas histórias? De onde vinha a inspiração para contar essas histórias? Muitas delas, nós sabemos, tinham como fonte o Antigo Testamento. Jesus contou, por exemplo, algumas parábolas relacionadas à vinha. E nós sabemos que no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versos de 1 a 7, ali há uma parábola da vinha. É claro que ali é uma repreensão do profeta Isaías ao povo por estarem sendo infrutíferos, por estarem abandonando ao Senhor. Mas certamente esta é uma das fontes que Jesus teve ou usou, que foi o Antigo Testamento, onde também nós vamos encontrar algumas parábolas, algumas histórias. Não é muito comum o uso de parábolas para ensinar no Antigo Testamento, mas elas estão presentes. Um exemplo que eu menciono para você agora foi quando o profeta Natã chegou para repreender o rei Davi pelo que ele havia feito, cometido adultério, cometido assassinato. E o profeta Natã chega então para o rei Davi, contando a história de um homem que tinha uma cordeirinha, e aí chegou um viajante, e a pessoa que não era o dono daquela cordeirinha, então mandou pegar aquela cordeirinha e matar, e para oferecer comida ao seu amigo que chegara de viagem. E aí, na conclusão daquela história, Davi fica irado, fica zangado, e diz que tal homem deve morrer, e aí o profeta aponta o dedo para o rei Davi e diz: tu és o homem. Então, é também uma história ali em forma de parábolas. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele, sendo Deus que era, muito estudioso também, compreendia bastante da natureza humana, compreendia bastante de solo, do dia a dia das pessoas. Então, ele usava ocasiões e circunstâncias da sua época, também da sua cultura e do meio ambiente em que ele vivia, para contar as suas histórias, ou para de onde ele extraía as histórias, as parábolas que ele contava.
por exemplo, a parábola do semeador. Então, ele estava acostumado com o dia a dia, com o contexto agrícola do seu tempo, então ele contou parábolas sobre o semeador, figueira estéril, estava a par também do contexto político, jurídico do seu tempo, então contou parábolas como a do semeador, a da figueira estéril, a do juiz iníquo, dentre outras. Quais são algumas características gerais de parábolas? Então, eu vou fugir agora um pouco daquelas características dadas, especialmente das aulas 1 e 2, mas eu quero pensar agora em características mais gerais, observando como que elas estão distribuídas nos evangelhos ou pelos evangelhos. Vamos olhar inicialmente as parábolas que Jesus contou e que estão registradas no evangelho de Marcos, que registra 6 parábolas. Em Marcos nós temos apenas 6 parábolas, e uma dessas parábolas apenas é peculiar a ele, ou seja, está presente apenas em Marcos, que é a parábola da semente que germina secretamente. Lá está registrado em Marcos 4, 26 a 29. De todas as parábolas que o Senhor Jesus contou, Marcos selecionou apenas 6, como eu disse, e destas 6, 5 delas descrevem o crescimento na natureza. Então ele vai falar sobre plantas que crescem, né, sobre semente que é lançada, sobre sementes que são que se desenvolvem na natureza. Então Marcos ele apresenta um pouco dessas características. Eu acho que vale a pena a gente pensar, a gente refletir um pouco sobre estas características gerais, né? Isso para pensar aqui no Evangelho de Marcos. Algumas parábolas que eu menciono nesse contexto do Evangelho de Marcos, por exemplo, ele conta a parábola da mostarda, da vinha e dos lavradores maus, da figueira, do servo vigilante, que são parábolas que estão relacionadas à questão do crescimento de plantas ou de árvores no contexto ali onde Marcos registra, né, as suas parábolas, no caso, o contexto da natureza. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, ou seja, as parábolas em Mateus, nós vamos observar uma característica diferente daquelas que nós encontramos em Marcos, ou seja, o mundo de Mateus é mais amplo do que o de Marcos, pelo menos no contexto em que ele vai estar contando as suas parábolas. As parábolas em Mateus, ela vai de reis até servos, né? São parábolas que falam de finanças, de construtores, de fazendeiros, joalheiros, pescadores, de uma mulher assando pão, de um pastor buscando ovelhas ou cuidando de ovelhas, de pais e filhos, crianças brincando, dentre outras, né? E essas parábolas, ou todas essas parábolas de Mateus, elas focalizam pessoas, diferentemente de Marcos, onde nós temos mais árvores e plantas. Em Mateus nós vamos ter pessoas como sendo forte. E Mateus então se revela um homem, um escritor interessado em pessoas ou na história de vida das pessoas. E as suas parábolas então elas têm este aspecto, né? Tem esse ponto forte que é o relacionamento com pessoas. O outro escritor que escreve sobre parábolas é o evangelista Lucas, o doutor Lucas. E as parábolas em Lucas, elas têm também uma característica que lhe é peculiar, né? Ou seja, também ele foca nas pessoas como indivíduos, né? Se em Mateus nós temos pessoas, só que no aspecto mais amplo, na questão de reinos, de fazendas e assim por diante, em Lucas nós vamos encontrar a ênfase ou o foco em pessoas. As pessoas têm um lugar central. E aí ele conta parábolas como, por exemplo, a do amigo que chega à meia-noite e vai pedir pão ao seu vizinho, a do filho pródigo e seu irmão, da mulher que perdeu a moeda, o pastor que encontrou a ovelha, o rico e Lázaro, a viúva e o juiz. Então Lucas normalmente ele vai focalizar
a individualidade das pessoas, o dia a dia das pessoas, muitas vezes as suas mazelas, as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades. Então, esse é o enfoque das parábolas em Lucas, pensando aqui em termos de características gerais. Então, veja que Mateus, ele foca as pessoas, só que mais num aspecto mais amplo, mais geral, reino, fazendas, plantações, empregados. Marcos vai pensar em coisas que crescem, plantas e árvores, né, que crescem na natureza, e Lucas então foca o dia a dia das pessoas. Avançando um pouco mais, ainda em Lucas, nós vamos perceber que ele parece se movimentar entre pessoas comuns, né? Particularmente aquelas de recursos moderados, ou seja, pessoas não tão pobres, mas também não tão ricas. Isso, pelo menos em um ponto, em alguns momentos das suas parábolas. Ele vai falar, por exemplo, sobre os dois devedores, né, dois homens que deviam a um agiota. Ele vai falar de um fazendeiro que tinha apenas um servo, portanto, alguém de recursos moderados. Quando ele vai focar as pessoas com mais posses, com mais dinheiro, no caso, os ricos de suas parábolas, nós vemos que Lucas vai focar em pessoas da classe média alta, como, por exemplo, um fazendeiro que precisou construir outros celeiros, porque a sua plantação, né, a sua fazenda naquele ano produziu de uma maneira assustadora, que os seus celeiros eram insuficientes. Ele vai falar também de um homem que se vestia de púrpura e de linhos finos, mas vai falar também de gente comum, né? Gente comum do dia a dia. Então Lucas, ele direciona as suas parábolas em pelo menos três aspectos ou três direções. Pessoas comuns, especialmente aquelas de recursos moderados ou não tão abastadas, os ricos de classe média alta e também a gente comum, como por exemplo o samaritano. Ele conta a parábola do bom samaritano e seu jumento. Ele vai falar do mendigo, que no caso aqui é uma referência a Lázaro, que é lambido pelos cães. Vai falar do pastor e seu rebanho, então de gente comum do seu dia a dia. Então isso para você perceber que, embora nós tenhamos as parábolas nos três evangelhos, elas têm características ou objetivos ou propósitos diferentes conforme cada um dos seus escritores. E aí é claro que nisso nós temos que pensar na ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo ao direcionar e ao dirigir esses ensinos ou aquela orientação aos escritores naquele contexto. A seleção das parábolas peculiar a cada um desses escritores, ela traz luz sobre algumas características, tanto do escritor quanto das suas parábolas ou das suas histórias. Por exemplo, se você olhar para Mateus, Mateus ele trata de histórias, muitas vezes interesses financeiros. Então nós vamos avançar um pouquinho e olhar para essas características desses homens. Mateus conta a história de um homem rico, ele conta a história de fazendeiros, de fazendas, de dinheiro, fala de, enfim, de investimentos. Então, Mateus, as parábolas dele têm, em boa parte, um interesse em questões financeiras, não necessariamente no ganho financeiro, mas ele vai usar histórias que têm a ver com dinheiro, com talentos, com fazendas, com bens e coisas semelhantes. Já Lucas, por sua vez, ele é o homem voltado para o pobre e para o cidadão da classe média. Então Lucas é aquele, né, que conta, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro. Embora tenha a questão da riqueza, mas o foco ali também é a questão do Lázaro, né? O contraste entre o rico e Lázaro. Ele vai contar também a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, ou seja, os dilemas dos homens não tão abastados.
a história do bom samaritano, por exemplo, né? Que é um homem que fica sem recursos, que é o próximo que necessita do auxílio, é o próximo que necessita da ajuda daquele que tem mais condição. Já Marcos, né, por sua vez, embora ele apresente poucas parábolas, eu disse que ele conta 6 parábolas apenas, nós vemos que há um interesse em Marcos pela natureza. 5 das suas 6 parábolas têm este enfoque, ou esse foco na natureza, tá bom? Avançando ainda um pouco mais, eu queria observar com você agora algumas características literárias das parábolas do Senhor Jesus. Nós sabemos que as parábolas, elas são por si só, ou elas constituem por si só um gênero literário à parte dentro da gama, ou da grande gama de literatura que compõe as escrituras sagradas ou a palavra de Deus. E uma coisa que precisa ficar claro quando eu e você vamos ou estamos estudando as parábolas é que o estilo de cada evangelista difere notadamente com respeito às parábolas, às histórias que eles contam. Quando a gente observa, por exemplo, o caso de Marcos, nós vemos que Marcos ele é bastante simplista, ou seja, quando você lê as histórias de Marcos, as parábolas de Marcos, elas são muito diretas, são muito objetivas, eu diria que até secas em algum sentido. Já quando nós olhamos para Mateus, Mateus ele faz o uso de contrastes, né? As suas histórias são mais elaboradas do que a de Marcos e muitas vezes ele vai estar fazendo uso de contrastes, né? Em que sentido eu coloco aqui a questão dos contrastes em Mateus? Quando você lê as histórias de Mateus, você vai perceber que muitas vezes essas histórias falam de pessoas que são ou sábias ou tolas, ou boas ou más, ou fiéis ou indolentes. Isso está muito patente, muito visível quando nós estudamos as parábolas de Mateus. Eu vou mencionar aqui alguns exemplos disso para você, desses contrastes, né? Veja, por exemplo, quando ele fala sobre a rede que apanha peixes apropriados para o consumo e os que não são. Então se recolhe os bons e se devolve ao mar os que não são bons. Ou quando ele fala, por exemplo, do rei que se mostra misericordioso, mas o seu ministro de finanças não é. Ou ainda quando ele fala sobre os trabalhadores da vinha que são contratados, primeiro murmuram, os contratados mais tarde se regozijam. Então há esse contraste em Mateus. Ele fala, por exemplo, de uma parábola de 2 filhos, um que obedece, o outro que desobedece. Um que diz que vai fazer e não faz, o outro que diz que não vai fazer o que o pai pede e mais tarde então ele faz. Então essas são algumas características presentes nesses evangelhos na questão das parábolas. Outra questão interessante é que Mateus ele filma, né, ele conta a sua história muito preto no branco. Já Lucas, por sua vez, vai usar de muita cor, vai dar um colorido interessante às suas histórias, às suas parábolas. Ou seja, os personagens de Lucas são coloridos, muitas vezes são pitorescos, são bem construídos. Um exemplo disso é a questão do bom samaritano, a história do bom samaritano em Lucas. Ele personifica a paixão, ou seja, há um sentido, a paixão não, a compaixão, melhor dizendo. Então há todo um enredo, há toda uma pintura, há todo um caminho, um trajeto para se chegar aonde ele está querendo e finalmente fechar ou terminar ali a sua história, dar o seu ensino. Pense, por exemplo, no amigo que bate a porta do vizinho no meio da noite, ou na viúva que faz periódicas visitas ao juiz para que este julgue a sua causa. Então, o que a gente observa em Lucas, do ponto de vista literário, é que, embora ele se utilize também do contraste, ele dá esse tom mais
rebuscado as suas parábolas, ou seja, Lucas, por meio de sua pena ágil e hábil, ele acrescenta profundidade e dimensão às parábolas. Talvez pela sua própria formação, né, acadêmica, então ele é mais rebuscado, ele é melhor preparado, e então ele escreve de uma maneira diferente do que o faz Marcos e de que o faz também Mateus. Então percebam que são 3 evangelhos, muitas vezes as mesmas parábolas, só que quando nós olhamos para a forma como eles as apresentam, nós temos então detalhes que estão em um e não estão em outro, ou até mesmo a forma de escrever, o palavreado que é usado, muitas vezes é diferente em cada um desses escritores do Novo Testamento, no caso os evangelistas, especialmente nas parábolas. Essas parábolas ou essas histórias, eu já mencionei em uma aula anterior, que elas são mais do que histórias para entreter, são mais do que histórias para informar. As parábolas, elas são meios que Jesus usou para transmitir verdades teológicas. E eu falei de algumas desses tópicos numa aula anterior, mas agora eu quero trazer para você algumas características teológicas das parábolas em cada um destes evangelhos. É claro que isso aqui não é algo exaustivo, até pelo propósito desta série, né, que é trazer alguma base para você, algumas informações básicas ou elementares para o estudo de parábolas. Então vamos perceber aqui algumas características teológicas e até mesmo doutrinárias das parábolas em cada um destes evangelistas. Lucas, por exemplo, né, as parábolas do Evangelho de Lucas, o tema é o arrependimento e a salvação. Então, esse é um tema relevante, bastante presente em Lucas. Tome-se, por exemplo, a parábola ou as parábolas de Lucas 15, onde há perdidos que são buscados, que são achados, mas especialmente na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, ele se arrepende e volta para casa. Então, o arrependimento é um tema relevante nas parábolas que Jesus conta e que Lucas registrou. Lucas, eu diria que ele mostra de um modo mais claro do que Mateus o fato de Jesus chamar pecadores para a salvação. Então, o tema salvação está presente e Lucas, de uma forma mais detida, ele foca na salvação para os marginalizados. E aí o caso da parábola de Lucas 15, ela foi contada porque os fariseus e os escribas estavam reclamando porque Jesus estava fazendo refeições com publicanos e pecadores. Lucas é aquele que conta a questão dos pobres, lembra que a questão de Lázaro, é aquele que fala dos perdidos que estão sendo buscados, e um exemplo aqui não em forma de parábola, mas é o que está registrado em Lucas 19, quando se conta a história de Zaqueu, e aí no verso de número 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o foco, o tema de Lucas é bastante evidente nessa questão do arrependimento e da salvação dos marginalizados, dos pobres, dos perdidos e também daqueles que são desprezados e vivem à margem da sociedade. Quando nós olhamos esse tema, nós vamos perceber que quando chegamos no Evangelho de Mateus e também em Marcos, um outro tema vai vir à tona, que é o reino de Deus. Mateus, por exemplo, ele é especialista em dizer que o reino de Deus é semelhante a, ou o reino dos céus é semelhante a. Então, muitas das parábolas do reino no Evangelho de Mateus têm também uma perspectiva escatológica. Ou seja, Mateus ele vai focar muitas vezes a questão da escatologia, as últimas coisas, a volta do Senhor Jesus, o grande julgamento.
Ele conta, por exemplo, algumas parábolas das bodas, do rei que vem e observa os presentes e manda lançar alguns, né, no lago de fogo e enxofre. Fala de parábolas que contam, por exemplo, da separação dos bodes e das ovelhas. Então, Mateus tem uma perspectiva escatológica, presente também na parábola do trigo e do joio, quando ele diz que no final, na colheita, vai se recolher o trigo num local e o joio vai ser queimado. Né? Ou seja, são parábolas que falam do juízo de Deus. Então, Marcos, como eu coloquei, também fala sobre o reino, só que Mateus é mais contundente, porque 10 parábolas de Mateus falam sobre a questão do reino, e em algumas delas tem uma perspectiva escatológica ou voltada para o final dos tempos, as últimas coisas. No caso de Marcos, aqui pensando um pouquinho mais neste evangelista, nós vemos que há uma escassez de parábola, especialmente se considerarmos os outros evangelhos. Nós temos, como eu disse no início, pelo menos 40 parábolas diretas, mas conforme os estudiosos colocam, pode chegar até a 60, se pegarmos alguns ditos do Senhor Jesus e os considerarmos como parábolas. No entanto, o Evangelho de Marcos é muito escasso nessa questão, porque ele registra apenas 6. Então, se olharmos para Marcos, nós vamos perceber que vai ser difícil afirmar como que ele selecionou as suas parábolas, né? Qual foi o propósito específico teológico que ele usou para contar, para trazer a lume as suas parábolas. No entanto, 2 dessas parábolas de Marcos têm também um motivo escatológico, né? O evangelista Marcos ele traz 2 parábolas com uma ênfase escatológica, que é a parábola da figueira e também a do servo vigilante. Nas outras, ele demonstra a ação de Deus ou o agir de Deus operando ou na natureza ou nas relações humanas, né? Como, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola da semente que germina secretamente, a do grão de mostarda, dos lavradores maus. E ao observar essa questão, nós vemos que, de um modo geral, nós podemos dizer que em todas as parábolas de Marcos, o poder e o governo de Deus estão evidentes. Então, Marcos, embora tenha escrito poucas parábolas, mas ele é bastante direto naquilo que ele tenta ensinar, naquilo que o Espírito Santo de Deus quis que ele transmitisse aos seus leitores originais e, consequentemente, à igreja posteriormente, chegando também até nós. Uma questão para a gente pensar agora, é importante também nas parábolas, diz respeito aos destinatários e as respostas que eles deram a esses ensinos do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que precisa ser feita é: quem eram ou quem foram as pessoas que ouviam ou que ouviram as parábolas ou as histórias quando Jesus as contou primeiramente, tanto em público quanto em particular? Então, nós podemos identificar nos evangelhos, nas leituras das parábolas, pelo menos 3 categorias de público, 3 tipos de pessoas que ouviram e que reagiram às histórias de Jesus. Primeiramente, nós temos que pensar nos discípulos do Senhor Jesus. Muitas das parábolas elas foram contadas para os discípulos, algumas inclusive em particular, em secreto, para os discípulos do Senhor Jesus. Um outro público era as multidões que ouviam Jesus, que se assentavam a Jesus, se achegavam a Jesus para ouvir as suas histórias. E um terceiro grupo eram os adversários do Senhor Jesus, muitas vezes os sacerdotes, os fariseus, os escribas e outros religiosos. Então aqui nós temos os destinatários das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Como que eles reagiam a estas histórias? Como que eles reagiam a estas parábolas contadas pelo Senhor Jesus? Nós observamos isto à medida que vamos lendo as histórias, lendo as parábolas,
Nós vamos perceber, por exemplo, que Lucas, com uma certa frequência, ele revela que Jesus enfrentava os seus oponentes contando-lhes parábolas. Então, muitas vezes, Jesus enfrentava os seus oponentes contando parábolas. Um exemplo que eu já mencionei e volto a mencionar aqui é o de Lucas 15, quando os fariseus e os escribas se levantam contra Jesus, murmuram contra Jesus, por estar ele se encontrando e se alimentando, fazendo refeições com publicanos e pecadores. E então nós lemos que ele lhes contou então 3 parábolas: a da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Então essas 3 parábolas têm a ver com tem como foco, como alvo, os oponentes do Senhor Jesus. E muitas vezes Jesus contava essas histórias nas próprias casas daquelas pessoas. Às vezes era convidado a estar ali, de repente surgia uma oportunidade de contar história, normalmente partindo de um confronto ou de uma visão que as pessoas tinham acerca de Jesus, de um pensamento que eles tinham, e Jesus então captava aquele pensamento, ia lá e contava uma parábola, uma história sobre aquele contexto, ou naquele contexto, naquela ocasião. O Lucas vai ainda nos dizer que as multidões, que era o outro público-alvo de Jesus, eles se encantavam, ou ficavam encantados com as histórias que Jesus contava, ficavam maravilhados ao ouvir o Senhor Jesus contando aquelas histórias, ensinando os valores, ensinando os princípios norteadores do reino de Deus. Ao passo que os adversários, ficavam envergonhados com as histórias que Jesus contava, até porque muitas vezes Jesus fazia com que eles se calassem diante daquilo que era dito e que eles ouviam. Já os discípulos, que é o terceiro grupo, daqueles para quem Jesus contava as suas parábolas, eles eram instruídos em particular por meio de parábolas. Muitas vezes Jesus contava uma parábola diretamente para eles, outras vezes Jesus dava explicação de uma parábola que eles não tinham entendido. É o caso, por exemplo, da parábola do semeador, que eles não compreendem, que eles não entendem. E Jesus disse: se vocês não compreendem esta parábola, como é que vocês vão compreender as demais? Então ele vai e começa a explicar em particular quem é o semeador, ou o que ele faz, o que é a semente, o que significa o caminho, a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu em solo rochoso, a que caiu entre espinhos e também a que caiu em boa terra. Então, os discípulos formavam esse terceiro grupo daqueles que ouviam as parábolas do Senhor Jesus. Os outros eram, como eu disse, os inimigos de Cristo Jesus e, em outras ocasiões, as multidões. 3 das parábolas de Marcos, só a título de exemplo aqui, 3 das parábolas de Marcos foram ouvidas pelas multidões. 2 foram contadas em particular aos discípulos e uma foi dirigida aos principais sacerdotes, doutores da lei e anciãos, no caso aqui, os opositores ou os inimigos do Senhor Jesus. Então percebam que das 6 parábolas de Marcos, os 3 públicos estão diretamente presentes ou envolvidos nestas histórias. As multidões, os discípulos e os inimigos do Senhor Jesus também estão ali ouvindo algumas destas histórias ou daquelas parábolas que o nosso mestre, que o nosso querido Jesus contou para aquelas pessoas. Outro ponto interessante da gente pensar acerca dos ouvintes é que muitas das parábolas estão presentes nos 3 evangelhos, especialmente nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então, quando a parábola aparece tanto em um quanto o outro, nós temos que pensar que os ouvintes certamente eram os mesmos, ou seja, parábolas que têm paralelos, ou seja, foram contadas numa mesma ocasião, registradas pelo mesmo evangelista, certamente têm os mesmos ouvintes, muito embora
às vezes aparecem detalhes a mais ou a menos em um ou no outro evangelista, né? Detalhes talvez mais específicos em cada um deles. Então, não significa necessariamente contradição, mas eles estão contando histórias de uma visão ou de um ponto de vista seu, né? Usando o seu linguajar, usando a sua compreensão, o seu entendimento, e eles vão então dar a sua versão da história, mas lembre-se que não vai haver contradição. Pode ser que um evangelista coloque um detalhe a mais, um outro um detalhe a menos, um outro dê uma visão talvez à direita, outro da esquerda, um talvez de uma perspectiva diferente, mas é geralmente a mesma história, a mesma parábola sendo contada com perspectivas diferentes. A maior parte das parábolas de Mateus, quando nós vemos que elas possuem um apelo direto, um apelo indireto. Ou seja, não há um chamado tão contundente, tão direto, como é o caso das parábolas de Lucas. Eu vou ver isso já com você. Normalmente, nós vamos observar que as parábolas ou as histórias de Mateus, elas vão começar com o reino dos céus, ou o reino de Deus é semelhante a. Então, Mateus, normalmente, ou pelo menos uma boa parte das suas parábolas, ele começa desta maneira. Já outras parábolas são mais diretas, né? Exigindo, portanto, uma resposta pessoal daqueles que ouvem, daqueles que estão acompanhando ou ouvindo o Senhor Jesus contar ali as suas histórias, contar as suas parábolas. Já em Lucas, muito mais do que em Mateus, nós vamos perceber que se pede uma resposta, né, direta, e em muitas delas a mensagem básica é o arrependimento de pecados, ou seja, uma mudança, uma transformação de vida. Se em Mateus isso é indireto, no caso aqui de Lucas, isso é muito mais direto. Para concluir essa nossa série, eu vou trazer aqui algumas palavras do Simon Kistemaker, uma afirmação que ele faz, mas eu quero dizer que o meu desejo e a minha expectativa é que ao longo destas lições, desses estudos que nós fizemos, colocando para você, ou trazendo para você ferramentas para estudar parábolas, o meu desejo é que Deus esteja iluminando os olhos do seu entendimento, o seu coração, para você poder compreender essas verdades. E mais do que isso, eu desejo que à medida que você ler essas histórias, que você meditar nessas histórias, que você seja edificado, que você perceba os valores, as lições, os princípios do reino que o nosso Senhor Jesus Cristo quis trazer. Repito, são mais do que histórias para entreter, são mais do que histórias para informar, são valores do reino, são princípios do reino de Deus para a gente, tá bom? Então, concluindo esta série sobre como ler e entender as histórias que Jesus contou, o Kistemaker diz o seguinte, que todos os escritores, e aqui ele está falando de Mateus, Marcos e Lucas, já que em João nós não temos parábolas como as temos nos evangelhos sinóticos, todos os escritores apresentam as parábolas de Jesus, mas cada um emprega o seu próprio talento, modo de ver e habilidade ao fazê-lo. No entanto, tem que ficar bem claro para a gente que a autoria das parábolas é de Jesus e não dos escritores. Jesus as criou, ele fala por meio delas e nelas se torna conhecido dos homens. Então, ele revela a Deus, mas ele também se revela aos seus ouvintes, aos seus leitores. Assim, as parábolas, ainda que chegando até nós na forma apresentada pelos evangelistas, nos dão a certeza de que, na verdade, ouvimos a voz de Jesus. E este é o desafio que nós trazemos, esta é a missão, esta é a finalidade que nós esperamos alcançar com esta série, com estas aulas, é que ao ler o Evangelho, ao ler a palavra, você possa ouvir a voz
do próprio Jesus falando ao seu coração, falando à sua alma. Então, que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida, o seu estudo, traga edificação, traga conhecimento, traga intimidade com Ele através da palavra. Então vamos buscar isso, esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo. Se porventura ao longo desta série ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa não explicada, algo que você gostaria que tivesse sido mencionado ou dito e não foi, manda um e-mail para a gente, vai estar, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma tela com o e-mail, acho que é o meio mais fácil de eu saber dessa dúvida sua, tem outras formas de participação, mas o e-mail vai ser o mais direto, porque é aquele que eu vou estar acessando com uma certa regularidade. Então, meu desejo é que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida. Para rever as outras aulas, não pesquise aí no nosso YouTube com o tema, né? Como ler e entender as histórias que Jesus contou, as aulas 1, 2 e 3. E com esta, então, nós fechamos esta série e esperamos no Senhor que você seja grandemente abençoado ou abençoada e que Deus muito te abençoe. Deus amado, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais esta aula, obrigado pelo privilégio de mais esta exposição, o privilégio, ó Deus, de mais esse tempo aqui na Tua presença, trazendo esses recursos, estas ferramentas para a melhor compreensão, para o melhor entendimento da Tua palavra, especialmente das parábolas que o nosso Redentor, o Senhor Jesus, contou. A Ti, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam a honra e a glória, hoje e eternamente. Amém. Ok, queridos? Que Deus abençoe ricamente a vocês. Aí estão os nossos contatos, né? Também mais informações, se você quiser acompanhar-nos, tanto no Instagram, quanto no Facebook, YouTube, ou entrar em contato também conosco pelo e-mail, para então aprender algo mais, ou tirar suas dúvidas, caso algum ponto não tenha sido esclarecido. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe ricamente e até uma próxima aula, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.